Bom dia, Cláudio. Bom dia, Aline, Alan. Bom dia, Rosângela, Sheila, pai, meu pai tá aqui também. Bom dia, Carla. Bom dia, Daniele, Carol. Como é que tá, Carol? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio? Bom dia, mais uma manhã na presença do Senhor. Bom dia, Dilma, diretamente de Portugal. Isso aqui tá ficando internacional, né? Bom dia, Dilma. Que bom ter você aqui, viu? Bom dia, Alan. Bom dia. Imagino que o Alan tá indo para pescar, né? Acorda bem cedo, não tem como. Bom dia, Ana. Bom dia, mãe. Bom dia, Márcia, Teodoro. Bom dia, pastora Edna. Isso aí, Sheila. Glória a Deus. Nós temos que começar nossa manhã na presença do Senhor. E como é bom, né, gente? Começar todos os dias aqui orando, conversando com Deus, tô vendo aqui a Carol. Que bom, Carol, que você tá bem. Que Deus abençoe muito a sua vida, né? Luiz Alberto, a Carla tá falando que o Luiz Alberto tá aqui tá com ela aqui. Simone, também Fernando, muito bom, muito especial ter vocês aqui, viu, gente? Nós vamos buscar a presença de Deus. Já vi a Grace aqui, minha prima. A Esther também entrou. Liliane, que bom, Liliane. Bom ter você aqui, Liliane. Bem, gente, vamos falar com Deus. Vamos buscar a presença do Senhor. Se você pode fechar os olhos, vamos fechar os olhos nesse momento. Se não, vamos orar. Vamos falar com Deus para a gente começar o nosso dia na presença dEle. Vamos fazer isso? Senhor, muito obrigado por esta manhã tão especial aqui com os meus irmãos, minhas irmãs. Ó Deus, que no nome de Jesus o Senhor esteja nos abençoando neste tempo. Que a Tua voz seja ouvida por nós. Nós precisamos, ó Deus, os nossos corações anseiam e eles estão abertos neste momento para acolher a Tua palavra. Muito obrigado por cada manhã que o Senhor tem nos dado na Tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu quero ler para vocês a palavra de Deus. A palavra de Deus em Marcos, capítulo 2, a partir do verso 13. Nós estamos estudando as narrativas desse evangelho, tentando compreender esse precioso caminho de Jesus, que é o nosso caminho, porque Jesus nos chamou para segui-lo. Nós somos os discípulas de Cristo. Essa é a nossa condição. Amém, irmãos e irmãs? Isso é muito especial, porque não somos criaturas, somos chamados para sermos conforme a imagem do seu Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa caminhada é uma caminhada muito especial e cheia de desafios. Sim, porque se parecer com Cristo não é uma coisa simples, mas é uma caminhada que Ele faz diariamente, nos convidando a ser como Ele. E isso é muito precioso. Todos nós queremos ser como Jesus, porque essa é a nossa vocação primeira. Aliás, eu diria, essa é a nossa única vocação. Todas as outras são apenas complementares. A nossa única vocação é ser como Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 2 de Marcos, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi. Veja só, observe bem. Levi, que também é chamado de Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E disse-lhe: segue. Ele se levantou e o seguiu. Isso é impressionante. Verso 15 do capítulo 2. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, Mateus, o discípulo de Jesus, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores.
porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, veja que o público dos opositores está crescendo. Sim, está crescendo. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Isso é muito especial, muito especial. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu quero só me lembrar de uma fala que eu dei no segundo ou terceiro dia, desde quando a gente começou essa série de lives devocionais, para a gente só relembrar aqui a estrutura do Evangelho de Marcos. Não sei se vocês se lembram, mas os primeiros 15 versos do capítulo 1 do Evangelho de Marcos são versos que compõem o prólogo do Evangelho. Então você tem o prólogo do Evangelho e você tem 4 partes e no final um epílogo. Então você tem o prólogo, que são os primeiros 15 versos. A primeira parte começa no verso 16 do capítulo 1 e vai até o verso 6 do capítulo 3. É quando Jesus anuncia publicamente a chegada do reino de Deus. Ele chama os discípulos, ele expulsa os demônios, ele cura os doentes e ele mostra que tudo isso está ligado à chegada do reino de Deus. A segunda parte do Evangelho de Marcos começa no verso 7 do capítulo 3 e vai até o capítulo 8, verso 21. Nestas narrativas, Jesus ele desenvolve ali, quer dizer, o evangelista, o papel de 3 grupos significativos: as multidões, os discípulos e a oposição. Então, a partir do capítulo 3, verso 7, nós vamos ver nitidamente estes 3 grupos se apresentando: a multidão, os discípulos e os opositores. A parte 3 do Evangelho de Marcos começa no capítulo 8, verso 22 e vai até o 10, 45. Porque Jesus separa os discípulos para uma caminhada de Cesareia de Filipe até Jerusalém, mostrando qual era o tipo de messianismo dele. Nós falamos, por exemplo, do silêncio messiânico, que temos no Evangelho de Marcos, e esse silêncio, inclusive, influencia os outros evangelhos chamados sinóticos, Mateus e Lucas. Jesus sempre se dirigia aos demônios e dizia: não fale nada. Aos doentes que foram curados, não fale nada. Aos discípulos, não fale nada. Por que esse silêncio? Porque eles tinham que compreender quem Jesus era. A quarta parte começa no verso 46 do capítulo 10 e vai até o 15, verso 47. É quando Jesus conduz a sua história ao ápice, a sua morte e a ressurreição. E aí então você tem, depois do capítulo 15, quer dizer, na verdade, o capítulo 16, o desfecho, o epílogo desse evangelista, desse evangelho. Então, se você não conseguiu ouvir, eu vou deixar gravado aqui e você pode, inclusive, anotar essa divisão, porque essa estrutura é muito importante para compreender o Evangelho de Marcos. Bem, nós estamos aqui diante do chamado de Levi. Levi era um publicano. Ele também é chamado de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, ele é chamado de Mateus. Então, esse Levi aqui, leia-se Mateus, um importante discípulo de Jesus. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. Quando nós vamos estudar sobre as percepções que os judeus da época de Jesus tinham sobre os publicanos, a gente fica escandalizado diante dessa vocação que Jesus põe aqui em seu ministério. Porque os publicanos eram odiados pela sociedade de Jesus. Eles eram banidos da sociedade, eles eram desqualificados como testemunhas dos tribunais, eles eram excomungados da sinagoga. Veja o ódio, a profundidade do ódio que eles nutriam dos publicanos. Para você ter uma ideia, os judeus piedosos, eles não comiam à mesa na companhia de gentios, publicanos
e judeus publicamente ímpios. Eles não comiam. Eles faziam total separação. Tem uma cena interessante em Atos que nos faz observar muito bem e nitidamente isso. Pedro, ele tem uma visão de um lençol descendo com alimentos impuros e uma voz dizendo, mata e coma. E Pedro se negando. Bem, eu não vou colocar na boca aquilo que me torna impuro. E a voz dizendo, não torneis impuro aquilo que eu tornei puro. Uma experiência incrível que Pedro tem e que preparou o apóstolo para um episódio muito especial no capítulo 10 de Atos, que é a sua ida à casa de Cornélio. Sim, um gentio, um centurião. Na casa de Cornélio, Pedro se senta à mesa e come. Participa da refeição na casa de Cornélio. E no capítulo 11, os judeus, apóstolos, os irmãos que estavam na Judéia, eles ficaram sabendo isso. E os que ficaram sabendo isso também eram da circuncisão. E eles interrogaram a Pedro. Eles disseram assim no verso 3, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Isso está lá em Atos 11, 3. Veja, Pedro é acusado por ter comido na casa de um centurião, de um gentio, de ter participado à mesa com um gentio. Jesus está aqui, veja só, o escândalo dessa narrativa. Jesus está aqui chamando um publicano para ser seu discípulo. Isso é impressionante. Aqui no verso 13 e 14, aliás, especialmente o verso 14, ele convida Levi, filho de Alfeu, também chamado Mateus, para segui-lo. Segue-me. Essa proposta é uma proposta incrível, é uma nova vida, é uma nova cosmovisão. Ouvir esse chamado, ouvir essa vocação, é a mais bela possibilidade da existência. Levi, filho de Alfeu, esse cobrador de impostos, odiado pelos judeus de seu tempo, ele ouviu dos lábios de Jesus, segue-me. Levi, segue-me. Segue-me, Mateus. E o Evangelho diz assim, ele se levantou e o seguiu. Isso é muito especial, gente. Ele prontamente se levantou e seguiu. O evangelista Lucas, ele diz uma coisa também muito linda acerca desta mesma narrativa, deste mesmo momento histórico que é a vocação de Mateus. Ele diz assim, ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Levi, Mateus, ao ouvir segue-me de Jesus, ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Queridos, ele simplesmente deixou um lucrativo contrato alfandegário em Cafarnaum. Ele deixou tudo porque ele sentiu-se vocacionado para essa existência incrível que é a existência no Evangelho de Jesus Cristo. Ele deixou um lucrativo comércio, um lucrativo contrato alfandegário na cidade de Cafarnaum e disse a si mesmo, bem, isso não me importa, o que me importa agora é seguir a Jesus. Há um outro exemplo também muito especial em Lucas 19, de também um cobrador de impostos, aliás, um líder desses publicanos, chamado Zaqueu, que sobe num pé de sicômoro para ver Jesus, e Jesus entra na casa de Zaqueu. Sim, ele entra na casa de Zaqueu, e ao entrar na casa de Zaqueu, os religiosos do tempo de Jesus dizem, bem, ele vai ser hóspede de um homem pecador. Eles acusavam Jesus dos encontros que Jesus tinha com publicanos, fariseus, pecadores, prostitutas, adúlteros, adúlteras. Jesus torna todos estes homens e mulheres elegíveis. Ele vira para um cobrador de impostos e diz, segue-me. Queridos, entre os discípulos e discípulas de Jesus, tinham aqueles que foram possuídos por demônios, eram cobradores de impostos, eram insignificantes, eram zelotes revolucionários. Jesus vira para
toda essa casta de pessoas ruins, e ele diz assim: sigam-me. Sigam-me. Jesus não faz nenhum tipo de análise de currículo, ele simplesmente vira para os piores, para iletrados, para revolucionários sem causa, e diz assim: sigam-me. Para cobradores de impostos odiados, é o que ele faz. E veja, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a transformação, a salvação, porque Zaqueu diz assim: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém, restituirei 4 vezes mais. Imagina se todos os nossos políticos, se todos os nossos parlamentares fossem de fato conservadores, cristãos, porque hoje a palavra da moda para ganhar o seu voto é: sou conservador, sou cristão. Hoje é o tipo de marketing que se faz para ganhar votos, para se tornar elegível. Imagina se todos os nossos parlamentares de fato se convertessem, de fato entregassem o coração a Jesus, como Zaqueu. Zaqueu disse: metade dos meus bens eu darei aos pobres, e eu restituirei 4 vezes mais todas as pessoas as quais prejudiquei. Meu Deus do céu, ia ter uma revolução nesse país. É muita justiça, igualdade, os hospitais seriam definitivamente terminados, finalizados, né? As estradas, né? Saúde boa, pública para todos, educação boa e pública para todos, nenhuma corrupção, não vai ter corrupção, né? Não vai ter, porque, irmãos, a conversão real é a transformação da vida, é a transformação de propósitos. Observe bem, né, como o Daniel está dizendo aqui, é céu na terra, sim, céu na terra, porque quando Jesus entra na nossa casa, transforma. Jesus entrou na casa de Zaqueu e houve salvação naquela casa. Aquela casa foi transformada pelo toque de Jesus, pela presença de Jesus. Que Deus nos abençoe, sim, para que as nossas casas, né, também sejam casas transformadas pelo Evangelho e sejam casas de salvação. Gente, é incrível observar que, de forma mais escandalosa ainda, Jesus não apenas chama Levi para essa vocação incrível que é o Evangelho. Ele vai à casa de Levi, ele senta-se à mesa com Levi, todos os publicanos, pecadores, e faz uma linda refeição com eles. Os religiosos de seu tempo, os escribas dos fariseus, vendo aquela realidade, aquela situação concreta, real de Jesus à mesa com publicanos, pecadores, eles começam a se questionar. Como é isso? Ele está comendo à mesa com pecadores, bebendo com pecadores. Jesus, ouvindo isso, ele conta uma parábola. Ele conta uma parábola, mas diz o Evangelho de Mateus, Mateus tinha essa peculiaridade, né? Essa característica judaica de penetrar nos textos, nas profecias, para mostrar como Jesus estava cumprindo todas elas. Mateus cita o profeta Oséias. Então veja, há aqui uma resposta incrível de Jesus a essa interrogação, a essa pergunta dos fariseus, dos escribas dos fariseus. Ele primeiro cita em Mateus o profeta Oséias. Ele diz assim: misericórdia quero e não holocaustos. Eu quero ler para você Oséias 6, os primeiros versos de Oséias 6. Diz assim: observem a beleza de Oséias capítulo 6. Vinde, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias, Ele nos revivificará. No 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor, isso aqui é muito triste, é Deus dizendo a Efraim e dizendo a Judá, Efraim representando aqui o norte, porque o vosso amor é como a névoa,
neblina da manhã e como orvalho que logo se apaga. Por isso os abati por meio dos profetas, matei-os pela palavra da minha boca, e os meus juízos a teu respeito sairão como a luz. E aí diz o verso 6 de Oséias 6, pois quero misericórdia e não holocaustos, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. A Daniela está dizendo aqui, Isaías capítulo 1, são contemporâneos Isaías, Oséias, Miqueias, Amós, o mais velho deles Oséias, o mais antigo deles Oséias. O que esses profetas estavam buscando através de suas profecias e suas palavras era misericórdia, é justiça, é transformação de realidades. Não sacrifícios. Os sacrifícios são verdadeiros quando eles nascem de uma experiência real no interior dos nossos corações. O interior dos nossos corações deve reger todos os sacrifícios, porque senão eles são vazios. O que aqueles fariseus estavam construindo era um castelo de hipocrisias. Sim, porque a religião deles estava os impedindo de ver para além das coisas exteriores, dos gestos físicos exteriores daqueles pecadores e publicanos. Jesus vira para aqueles fariseus, aqueles escribas dos fariseus, e diz assim: eu não quero holocaustos, eu não quero liturgia, eu não quero festas, eu não quero cultos, eu quero misericórdia. Os cultos são consequência dessa misericórdia, a liturgia é consequência dessa misericórdia, as canções que cantamos com os nossos lábios são consequências da misericórdia. O que eu quero é misericórdia, eu quero que vocês olhem para os publicanos e vejam discípulos. Eu quero que vocês olhem para as prostitutas e vejam discípulos. Eu quero que vocês olhem para os adúlteros e vejam discípulos. Eu quero que vocês olhem para todos aqueles que cometem pecados e vejam discípulos. Discípulos. Eu quero misericórdia. E além de citar o profeta Oséias, isso nos informa o Evangelho de Mateus, ele cita explicitamente. E ele diz, Oséias, que o nosso amor é como a névoa, como a neblina, como o orvalho que logo se acaba. Não, queridos, o nosso amor tem que se aprofundar, tem que ser perene, tem que ser perseverante, tem que penetrar todos os nossos dias, toda a nossa história. Não pode ser como névoa, não pode ser como neblina, não pode ser como orvalho que logo se dissipa. Não, o nosso amor tem que ser profundo. Profundo. Eu vi a pastora Nádia entrando aqui agora e eu tenho uma alegria muito grande de tê-la aqui, porque essa é uma pastora que eu amo muito. A vida, que Deus abençoe muito, pastora, muito especial ver a senhora aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quero misericórdia, não holocaustos, misericórdia. E aí Jesus conta uma parábola. Ele cita o profeta Oséias e ele conta uma parábola. E a parábola é incrível. Ele diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Gente, os sãos não precisam de médico. Jesus é o médico dos médicos. Os justos não precisam da terapia, do cuidado, do remédio que só Jesus tem a oferecer. Não, eles já estão ensoberbecidos pelo seu delírio de cumprirem a lei pelas suas próprias forças. Jesus não veio para estes, Jesus veio para aqueles que se reconhecem pecadores, frágeis, miseráveis, doentes. Porque todos aqueles que não se permitem penetrar por essa obviedade, nossas fraquezas, nossas fragilidades, acabam se ensoberbecendo ao ponto de permitirem que a religião seja o sepulcro de suas próprias almas. Jesus cita Oséias, conta essa parábola para condenar a falsa sinceridade dos fariseus.
Uma falsa sinceridade construída por aqueles que não conseguem se perceber miseráveis, pecadores. Sim, Jesus conta uma simples parábola. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Queridos, nós somos doentes. Nós temos as nossas doenças. Nós temos que ser tratados por Jesus. Ele nos cura, Ele nos transforma, Ele nos dá nova identidade, Ele nos chama de discípulos. Ele nos chama de filhos. O que Ele não quer? O que Ele quer são um espírito contrito, transformado, misericórdia. Gestos que coadunam e que nascem da misericórdia. Os que se percebem fracos, frágeis, os que se percebem doentes e que são curados por esse médico, eles conseguem entender melhor o outro. Eles não olham de cima, não, porque eles sabem de suas fraquezas, de suas fragilidades, de suas doenças. Ele não consegue olhar o outro de cima, ele consegue olhar o outro como um igual, como alguém que precisa de médico tal como ele. A religião às vezes constrói ensoberbecidos, o evangelho constrói aqueles que estão conscientes de sua doença e conscientes do médico, conscientes de um médico que derrama remédio sobre nós e que pede a todos os seus discípulos misericórdia. Misericórdia. As pessoas que são transformadas por Jesus, que vivem verdadeiramente o Evangelho de Jesus, eles olham com o olhar daqueles que foram transformados por Jesus. Que Deus abençoe a nossa manhã. Sim. Que Deus abençoe o nosso coração. Que Deus abençoe a nossa vida. Ele é o nosso médico. Somos doentes, mas estamos sendo curados. A santificação é esse processo que Deus vai tirando as nossas doenças, as nossas máculas, as nossas manchas. Sim, como diz lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Somos obras incompletas, mas Deus está completando, Deus está forjando o nosso caráter, Deus está nos fazendo conforme a imagem de seu Filho. Deus está nos curando, nos transformando, dando-nos saúde. E a saúde que Ele mais almeja em nós, os atos saudáveis que Ele mais almeja, nutridos dessa saúde que Ele nos dá, é misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por este tempo. Que o Senhor renove as nossas forças. Que o Senhor nos dê, Deus, um coração consciente de que somos fracos, frágeis, doentes, mas que o Senhor está nos curando, nos tratando, cuidando de cada um de nós. E que, Deus, os nossos atos não sejam atos de acusação, de religiosidade, de hipocrisia, não, mas de misericórdia. O Senhor não quer holocaustos, o Senhor quer misericórdia. Que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus. Amém. Gente, que os atos de misericórdia inundem o seu trabalho, inundem a sua família, inundem a sua casa, o seu condomínio, a sua vizinhança aí. Atos de misericórdia. Religião não. Religião, o mundo está cansado. O que o mundo precisa é da misericórdia de Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Grande beijo para vocês. Um excelente dia. Tchau, tchau. Até mais.